Olá, meus jovens e minhas jovens espartanos e espartanas, vamos que vamos, dão uma olhada nas principais informações atualizadas da Oi e suas ações. Mas antes de falar da Oi, começo convidando todos os jovens e todas as jovens a darem uma olhada nos nossos demais vídeos e em nossas playlists. E caso você não seja inscrito, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as novidades do canal Holder Iniciante. E se quiser dar uma forcinha a mais aqui pro jovem, clica aí no botão e seja membro do canal. Em relação a Oi, não temos aqui muita novidade não, mas eu trouxe para vocês uma matéria da Sun Research que trata sobre uma possível compensação bilionária para a Oi. Vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos desta matéria. A Oi está passando aqui por um litígio com a Anatel. Então, em virtude desse litígio, ou seja, a Oi está falando que tem direito a receber uma coisa e a Anatel está dizendo assim, você não tem direito a receber esta coisa, foi pedido um litígio, ou seja, que outro analise o que está sendo discutido e dê razão a um ou a outro em relação a tudo ou a certos pontos. Então vamos dar uma olhada aqui, o que a Oi tende a ganhar com esse litígio aqui. Processo de arbitragem com a Anatel sobre a concessão de telefonia fixa deve encerrar após 2022, mas a migração para o regime privado deve acontecer antes da decisão definitiva, com previsão para o final do ano que vem, ou seja, final de 2022. Foi o que disse o Rodrigo Abreu. Além disso, o diretor-presidente prevê compensação por prejuízo em bilhões de reais, sem estimar valores ao final do processo. O que isso aqui tem a ver, jovens? Tem a ver com o seguinte, ó. No processo de privatização da telefonia no Brasil, as concessionárias, ou seja, as empresas que compraram as concessões, que tiveram as concessões, né, pagaram para atuar no mercado, elas assumiram algumas obrigações que antes eram do governo federal e, como foi privatizado, passaram a ser dessas empresas. E por essas obrigações, eles receberiam uma certa remuneração. O que eles estão alegando aqui é que eles não estão recebendo o que deveria receber por esse serviço prestado, certo? Por exemplo, eles assumiram a obrigação de expandir a quantidade de orelhões e manter esses orelhões, um exemplo. Mas aí você também não vê orelhão, né? Mais na rua. Então por aí vocês vão ver que, de certa forma, eles têm razão por um lado, mas por outro também não é assim, não. Vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos, ó. Aqui é o Rodrigo Abreu falando, certo? Sabemos que qualquer arbitragem como essa, que envolve o processo de concessão do serviço público, é um processo extremamente complexo, bastante longo. É natural, é naturalmente algo que deveria durar entre 1 ano e meio e 2 anos, dependendo do processo. Mas esperamos que até o final do ano que vem, um prazo razoável, a conclusão da migração se concretize, afirmou o Rodrigo Abreu. Para relembrar, a Oi, Telefônica e outras operadoras alegaram que as suas concessões estavam insustentáveis, ou seja, gerando receitas negativas, e que as empresas precisavam ser ressarcidas para manter o serviço até o final da concessão. Agora é aquela coisa, né, cara? Você vê a Oi falando isso é uma coisa. Agora, você vê a Telefônica, aí já é meio complicado, porque a Telefônica, ela paga bilhões e bilhões em dividendos, ela é uma excelente pagadora de dividendos, ao contrário da Oi. A Oi é toda enrolada, né? Mas a Telefônica é justamente o contrário. Agora, que eles devem estar reclamando? Olha, naquela parte que diz respeito à continuação de serviços que antes eram realizados pelo governo federal exclusivamente, nós estamos tendo prejuízo. Nos outros pontos, nós não estamos tendo. Então a visão da Anatel pode estar sendo a seguinte: olha, como no total vocês não estão, no caso da Telefônica, ou não, mas no total vocês não estão tendo prejuízo com o resto, então não há que se falar em desequilíbrio econômico-financeiro. Então vamos ver aqui a reação da Anatel, ó. A princípio, a Anatel não reconheceu o desequilíbrio econômico, nem a insustentabilidade da concessão de telefonia fixa, e por isso as operadoras recorreram ao pedido de arbitragem com a participação de terceiros para o julgamento final. Em agosto deste ano, a Oi teve sua proposta de arbitragem da concessão aprovada pela Anatel. Como resultado, as concessionárias vão migrar suas concessões de telefonia fixa para o regime privado. A pauta das negociações entre a Anatel e a Oi
envolvem 4 itens. Um passivo de 2 bilhões e 400 milhões, resultado dos saldos do Plano Geral de Metas de Universalização entre 2021 e 2025, a obrigação de lidar com a insustentabilidade da telefonia fixa, que medidas devem ser tomadas para a concessão voltar a ter equilíbrio econômico e financeiro, e se é possível a Tele fazer investimentos em bens reversíveis até o fim da concessão e ser ressarcida por isso, uma vez que o contrato termina já em 2025, antes, portanto, da depreciação total dos novos bens. O que ele está exigindo aqui? Olha, é uma concessão. Caso eu não ganhe essa concessão, eu quero ter o direito de ser ressarcido pelos bens, pelos investimentos que eu vou fazer em determinados bens, já que ela vai terminar em 2025 e até lá os meus bens vão ter um certo valor. Essa pauta envolve isso. Abril afirma ainda que não se sabe o valor que será repassado para a operadora, mas espera que seja algo em torno de bilhões. Então, em torno de bilhões, como tá bilhões, eu sei que é a partir de 2 bilhões, né? Concorda comigo? Porque se fosse bilhão, 1 bilhão não ia ser bilhões, né? Ia ser bilhão. Aí, segundo Abreu, nós acreditamos que serão alguns bilhões, não sabemos ainda a magnitude exata, e é preferível que aguardamos até que esse processo amadureça um pouco mais. Com isso, a companhia já prevê abordar esse valor em outras questões pendentes, como por exemplo, passivos financeiros do governo federal. E por falar em passivos, a dívida bruta da Oi deu aqui um crescimento bem forte. Veja aqui o comparativo, ó, ao longo do ano de 2021, quer dizer, 2021 e 2020, né? Ela terminou aqui o último trimestre com a dívida bruta total de 34 bilhões de reais. Então vamos ver aqui, ó, quanto que aumentou em relação aos outros períodos. Em relação ao segundo desse ano, tivemos um aumento de 17%, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, um aumento de mais de 20%. O que foi que ocasionou o aumento do endividamento da Oi? Primeiro, a relação entre o dólar e o real. O real se desvalorizou entre o dólar e a Oi tem alguma parte da sua dívida em moeda estrangeira. Inclusive, ó, a composição atual da sua dívida total no último resultado, certo? Estava aqui, ó, em 56% da sua dívida em moeda estrangeira e quase 44% em moeda local. Então veja que se o dólar valorizar, a Oi já perde por esse lado. Também tivemos aqui os juros dos débitos que ela tem e a emissão aqui de debêntures na Oi Móvel de 2 bilhões de reais, a sua segunda emissão, e bonds seniors no valor de 880 milhões de reais. Essas aqui são as operações vinculadas à Oi Móvel, mas basta lembrar que da Infracore tivemos aqui, ó, mais 2 bilhões e meio em debêntures. Então a companhia ela se endividou mais e também tivemos aí o impacto da questão cambial. E em relação a essas dívidas, como nós sabemos, quem acompanha aqui no canal e quem acompanha a Oi, uma parte dessas dívidas foi para quitar dívidas que venciam agora, entre o final de 2021 e o início de 2022. Agora, jovens, vamos dar uma olhada na situação das ações da Oi. Olha, para quem não acreditava que a Oi ia chegar na região dos 80 centavos, onde ela bateu aqui, ó, na última semana? 81 centavos, então já chegou aqui na região dos 80. Tinha como saber que as ações Oi BR3 iam bater aqui na faixa dos 80 centavos? Não, mas era muito importante que você tivesse ciência que isso poderia acontecer. Por quê? Porque aqui é a próxima região de suporte. Inclusive, numa perspectiva mais otimista, o que nós esperamos aqui é um movimento de reação, algum tipo de movimento de reação que até agora não veio, certo? Quer dizer, veio aqui, ó, justamente no dia que bateu nos 81, mas no outro dia não deu prosseguimento. Bateu na quinta, né? E posteriormente não deu prosseguimento. Mas qual é a questão, jovens? Para quem acredita no longo prazo, faz alguma diferença? Tá em 80, em 1, 70 centavos, 50? Não, não faz. Porque se você está olhando para o longo prazo, você tem que olhar, ó, o que a companhia divulga aqui, ó, no seu site de relações com investidores, na questão dos resultados, ó, é o que ela acompanha aqui. Os resultados estão vindo bons? Não estão, mas a companhia ela tá frisando a parte da fibra ótica. Então você tem que ver, ela tá focando na fibra ótica. A parte de fibra tá crescendo? Tá. Isso aí tá mostrando nos últimos resultados. Em relação à recuperação judicial, que aí você vem aqui
você vai na parte aqui, documentos da CVM e SEC. Tudo isso aqui é relações com investidores. Você vem aqui, ó, avisa os acionistas, vai vendo aqui as principais informações, vai vendo, ó, plano estratégico, o que ela tá pensando nos próximos capítulos, né? O que ela quer fazer, comunicado, tá cumprindo aqui todas as suas obrigações, tá? Então aqui é só questão de esperar. E aqui é uma notícia boa, porque serão mais alguns bilhões que vão se juntar aos recursos que serão provenientes da venda dos seus ativos. E tudo já deve estar regularizado ali para 2022. Aí nessa perspectiva de uma nova Oi, focada no mercado de telecomunicações, principalmente em fibra ótica, é isso que você tem que pensar. Agora, no curto prazo, como é que está a situação aqui das ações da Oi? Saber diferenciar. Uma coisa é quem tem a mentalidade de acionista. Outra coisa é quem opera preço. Se você opera Oi, ou seja, as ações, a empresa no caso, você tem que observar, ela está fazendo o que ela falou que iria fazer? Sim. E em relação às ações, não. As ações estão em baixa, né? O IBR3 está aqui, nota de baixa clara. Inclusive, ao longo das últimas semanas, perdendo uma importante região de suporte, que é a faixa dos 90 centavos. Inclusive, no atual cenário, este é o principal ponto para ela mostrar o mínimo de reação compradora, certo? Voltar aqui, ó, acima dos 90 centavos, certo? E se perder a parte de baixo, que é justamente essa região dos 80, aí já fica um negocinho mais enrolado. Ela vai projetar essa região aqui, ó, faixa lá dos 75. Deixa eu ver aqui que região é. Mas é a região dos 75. Essa aqui, ó. Deixa eu ver, é só confirmar. Isso mesmo, 75 centavos. Região em que o preço da Oi operou ali entre abril e início de junho de 2020. Por quê? Porque aqui, ó, bateu, recuou. Bateu, recuou. Depois rompeu. Então aqui era uma região de resistência. Uma região de resistência, quando é rompida e o preço volta a tocar nela, ela se transforma em região de suporte. Caso a Oi perca essa região dos 75, cara, ela já vai puxar essa região aqui mais para baixo, ó. É a região ali entre os 55, 60 reais, que é justamente isso aqui, ó. É a faixa de preço que ela negociou ali entre abril e junho do ano passado. Essa parte aqui, ó, 55 e aqui os 75. Não tem choro nem vela. Isso aqui é questão de suportes e resistência. Agora, nunca tem como você saber se vai chegar lá ou não. Agora, tem como você montar uma estratégia, concorda comigo? Porque a Oi é uma situação aqui de uma empresa complicada. Ela passa por uma situação difícil. Não tem como você falar, a Oi é muito maravilhosa. Não, ela pode se tornar. Toda empresa que pode se tornar alguma coisa, ela entra na classe dos ativos de risco. Então, ativo de risco, você bota um capital pequenininho. Muitas vezes até isso daqui. O restante da carteira você vai botar em empresas sólidas, empresas que pagam dividendos recorrentes. Por exemplo, no setor de telecomunicações, se você for analisar a Telefônica é uma empresa que dá dividendos, tem resultados recorrentes. Então, se o cara for olhar Oi ou Telefônica, na visão de empresas sólidas, com certeza a Telefônica. Agora, na visão de uma empresa que pode se valorizar, ter um movimento mais especulativo, é a Oi. Qual a questão? É porque o jovem ele não vai nessa mentalidade. Ele já vai na mentalidade que ele sabe, que ele tem certeza de tudo, etc, etc. Aí depois, que não acontece do jeito que ele previu, né? Entre aspas, que ele sabia que ia acontecer, a culpa é do vento, do cachorro que passou na rua, de todo mundo. É menos do jovem que não fez sua estratégia. Beleza? Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês aguardam aí da Oi e suas ações nas cenas dos próximos capítulos. Se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.